que fez 102, média de 4,25. Então assim, imagina, é difícil de imaginar hoje. Pô, meu time faz 4 gols de média. A gente entrava em campo, não é será que vai ganhar, tomara que ganhe, é quanto vai ser. Então, ganhava de 3-0, corneta. Se tivesse Twitter, ia ter corneta no Twitter. E como é que esse time jogava tanta bola? Muita qualidade no toque. Então alguém mencionou aí que o Miller fazia o time jogar bola. Também, claro. O Miller tinha uma qualidade absurda de receber, de girar, de dar o toque preciso. Certamente, mas ele não foi o responsável. O responsável foi a química que aqueles caras conseguiram. Então você tinha 4 caras com a qualidade de Rivaldo, Djalminha, Miller e Luizão. Os caras conseguiram se achar em campo, saber a hora certa de correr. E você tinha nos dois corredores, de um lado Cafu e do outro lado Júnior. A bola não ficava com o adversário, a bola era sempre nossa. Por isso que você tinha lá o Clebão, mas do lado do Clebão você tinha o Sandro e que se eventualmente o cara perde a bola ali, o adversário tenta armar um contra-ataque, você já tinha Amaral e Flávio Conceição jogando fino. Amaral que... a gente vai falar do Amaral na final da Copa do Brasil. Então, amigos... muita qualidade, toques muito rápidos, deslocamentos muito rápidos. A defesa não sabia o que fazer, não sabia quem marcar, como marcar. Era impossível. Podia colocar quem quisesse. Naquele período, entre fevereiro e maio de 96, podia vir a seleção do mundo com treinada. Uma coisa é você botar os melhores no time, juntar e pôr para jogar. Não vai jogar direito porque não tem entrosamento. Faz a seleção do mundo, bota um mês para treinar e manda vir. Era caixa. Ninguém parava aquele Palmeiras. Foi uma coisa espetacular, foi uma coisa maravilhosa. Então eu vou recitar aqui alguns resultados para vocês. Então já falamos, né, do 6-1 em cima da Ferroviária. 7-1 no Novo Horizontino, 4-1 no Juventus, 4-1. Copa do Brasil, foi jogar lá no Sergipe, 8-0. Ganhou de 3-1 o Derby. Foi jogar com o Botinha em Ribeirão, 8-0. Não tinha a placa do 8, a placa do placar só ia até o 7. Então essas coisas que acontecia que fazia a gente, sabe, puta, rir à toa, sabe? Pô, acabamos com o placar, sabe isso? Era sensacional ser palmeirense naquela época. 4-1 no Rio Branco, que não era um time qualquer. 6-0 na Ameriquinha de Rio Preto. Aí foi jogar na Vila Belmiro. 6-0 no Santos. 3 vira, 6 acaba. Sabe? Jogando como se fosse... Tudo bem que é o Santos, tal, mas 6-0 na Vila Belmiro. 5-1 na Ferroviária na volta. 4-0 no Novo Horizontino. Copa do Brasil. Atlético Mineiro. 5-0. Aqui, Atlético Mineiro, 5-0. União São João, 5-0, que tinha empatado no primeiro turno, né? 5-0. Juventus, 5-0. Aí veio o clássico, São Paulo, 3 clássicos em seguida. Olha a tabela que fazia, 3 clássicos em seguida. Na época, a Portuguesa era clássico. 3-2 do São Paulo, 2-1 na Portuguesa, e aí acabou o encanto. 2-2 com o Corinthians. Rivalidade, pá, não sei o quê. Esse time tá jogando bola. Acabou o encanto, gente. Então é isso, por isso que eu falo, que eu costumo falar, que o time de 94 era mais competitivo.
porque era mais sólido. Esse time de 96, ele deu uma liga, ele deu uma química. Mas é que nem um, sabe, um sonrisal que você põe na água, né? Sai, aquela, e acaba. Não era tão constante. É claro que poderia ter ganho a Copa do Brasil. E aí você tem o caso Miller, né? Mas isso foi o caso Miller foi acontecer depois já de uma certa queda que a gente observa nesse time. Então a gente não pode atribuir só a saída do Miller à perda da Copa do Brasil. Então vamos lá. Empatou com o Corinthians. Beleza. Aí pegou o Paraná na Copa do Brasil. Ganhou. Ganhou de 1 a 0, 2 a 0. Quer ver? Eu já vou falar aqui quanto foi. Paraná, 2 a 0. Opa. Aí perde do Guarani. Era para ser campeão invicto. Campeonato Paulista, ninguém mais falava quem vai ser o campeão. A gente está falando de... Tinha 30 rodadas. Rodada 23, 24, acho que, né? Ninguém mais falava em ser campeão. Você tinha o São Paulo que estava tentando acompanhar o Palmeiras, mas perdia ponto aqui, perdia ponto ali. O Palmeiras não perdia ponto, era vitória, 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 vitória. Ao todo, foram 30 jogos, 27 vitórias do Palmeiras. Uma campanha de mais de 90% de aproveitamento. Estamos falando de Campeonato Paulista, fala assim, mas também jogava com o 15 de Jaú, com a Ferroviária, mas eram times muito mais fortes do que são hoje. Eram times que estariam no nível dos times menores da Série A, mas estariam nesse nível. Times do interior do São Paulo, na década de 90, bateriam de frente hoje em nível com os times menores da Série A, com certeza. Então não dá para diminuir a campanha do Palmeiras por causa do nível dos adversários, de jeito nenhum. Então o Palmeiras perdeu para o Guarani. À noite ali, meio infeliz, meio pensando em outra coisa lá, 1 a 0 para o Guarani. Mas a derrota até que serviu para dar uma chacoalhada. Opa, empatou com o Corinthians, perdeu do Guarani, enfileirou mais 7 vitórias. Ganhou do Araçatuba, ganhou do Paraná, partida de volta da Copa do Brasil. Ganhou do Rio Branco, ganhou do Botafogo, ganhou do América. E aí, Copa do Brasil contra o Grêmio. Aí, guerra. Guerra. Contra o Grêmio era guerra. Tinha toda a rivalidade construída no ano anterior. Vocês se lembram, né? Que a gente falou sobre isso no programa passado. E o Filipão mordidíssimo, né? E o Vanderlei também. Partida de ida no Palestra, 3 a 1 pro Palmeiras. Jogando aquele futebolzaço, sabe, envolvendo, tal, e o Grêmio fazendo gol de bola cruzada. 3 a 1, bom resultado. Isso no meio da semana. No fim da semana, foi o jogo do título paulista, na rodada 28. Faltando com 2 de antecedência ainda, né? Tinha mais 2 pela frente ainda. Contra o Santos, no Palestra. Não forçou muito, pensando no Grêmio. 2 a 0 só. Foi 6 a 0 lá, 2 a 0 aqui. Palmeiras campeão. A torcida comemorou, campeão, mas tem o Grêmio na quarta. Eu me lembro, assim, o que eu me lembro daquela comemoração do título é que a gente estava pensando no Grêmio. Porque o Campeonato Paulista era tão na cara já que a gente ia ganhar, que nem teve aquela... A gente tinha ganho em 93, 94, tinha agora 96. Se não fosse aquela final de 95 esquisita lá, a gente poderia ter sido tetracampeão paulista. Comemoramos, curtimos bastante, aquele time era maravilhoso. Mas aí tinha a partida de volta contra o Grêmio. E levamos o 3 a 1 para lá. E saímos na frente 1 a 0 no segundo tempo. No segundo tempo estava 1 a 0 para o Palmeiras. Falava assim, não perde mais, né? Jogar com o Grêmio no Olímpico era chato. Com o Filipão ainda. Nossa, como era chato. Aliás, o Filipão inverteu em 2012, né?
Ele do Palmeiras, o Lucha no Grêmio. E o Palmeiras ganhou do Grêmio lá no Olímpico, de 2-0. Isso todo mundo aqui deve se lembrar. O 1-0 pro Palmeiras, gol do Cláudio, zagueiro, gol de falta. Bateu a falta de longe, a bola desviou, não sei em quem ali, acabou entrando. Então o Grêmio precisava fazer 3. Como era difícil, rapaz do céu. O Jardel empatou logo depois. 1-1. E aí é aquela coisa, né? Uma coisa é você estar no 0-0. Outra coisa é você estar no 1-1, você acabou de empatar em casa. A torcida inflama. E a rivalidade era enorme. E foi ruim de segurar aquela torcida do Grêmio. E aos 30 e poucos, o Zé Alcino, que era um centroavante ruim, um atacante ali, uma espécie de segundo, era um falso 9 que o Filipão enfiava ali para jogar. Ele jogava de centroavante mesmo, e fez um gol de bola cruzada ali, 2-1 pro Grêmio. Meu Deus do céu, faltava mais de 10 minutos ainda. O estádio pegou fogo. E aí, quase 40, o Grêmio só cruzando bola na área, só cruzando bola na área. Chega o tal do Zé Alcino de novo e faz 3-1. Só que o Bandeirinha marcou impedimento. A bola é cruzada na área, posição legal, todo mundo. Só que ela vai meio baixa e alguém do Grêmio dá uma casquinha. E aí o Zé Alcino tá vindo na corrida. Eu não consigo falar até hoje se aquilo estava impedido ou não. O Jardel eu tenho certeza que estava. E o Zé Alcino é quem escora para dentro. Se eu tivesse que tomar uma decisão na hora, eu Bandeira, não eu palmeirense, eu daria gol legal. Mas não dá para condenar o Bandeira. Porque além de ter o Jardel na frente, o Jardel tá tapando a posição do Zé Alcino. Então não dá para saber. E o Bandeira no reflexo levantou. Revoltou os gaúchos, né? O gaúcho que tem aquela coisa de só roubam a gente, só roubam a gente, só roubam a gente. Bom, a anulação do gol meio que derrubou o moral da torcida, do estádio, dos jogadores. O Palmeiras conseguiu segurar o 2-1 e avançou para a final. Quem disse que os caras souberam perder? Fechou o pau. Mas quebrou o pau no final. Mas foi voadora para tudo que é lado. Os jogadores do Palmeiras entraram na briga. Torcida invadiu. Então os jogadores do Palmeiras tinham que brigar com torcida. Complicado. Mas era coisa de futebol raiz, cara. Coisa de futebol da época. Eu cresci vendo isso e pra mim era normal isso. Eu acho que pra todo mundo era também. E o Palmeiras acabou se classificando. Aí veio a crise do Miller. Eu vou contar. Era campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. O Palmeiras ganhou o primeiro turno, disparou no segundo turno e ganhou com 2 rodadas de antecedência. Então dispensou a final, né? Com uma campanha dessa, né? Bom, então o Palmeiras passa pelo campeão paulista, passa pelo Grêmio na semifinal, batalhas, e vamos para a final. Vamos para a final contra o Cruzeiro, só que um pouco antes estoura a crise Miller. O Miller abandona o Palmeiras. O São Paulo, meio que numa espécie de vingança pela Operação Cafu, investe pesado em cima do Miller, tira o Miller do Palmeiras. O Miller fala que botou a proposta do São Paulo em cima da mesa e pediu para o Palmeiras cobrir. Se o Palmeiras tivesse coberto, ele teria ficado. Isso é o que ele alega. O Palmeiras diz que foi uma pedida absurda, que foi antiético, que foi uma série de coisas e falou, não vamos ser refém do Miller, não. Pode ir embora, quer ir embora, pode ir embora. E o Palmeiras acabou se enfraquecendo bastante. Para a final da Copa do Brasil, o time estava muito acertado em função da presença do Miller. Então você tem uma química formada. Você tira uma das peças, vai andar? Vai. Entra o Elivelton, o Marquinhos entrava bastante. Lembra do Marquinhos, meia? Veio do Flamengo.
Bom, muito bom jogador. Ele era muito bom jogador, só que não tinha espaço para ele, né, naquele elenco. Acabou tendo na saída do Miller. E o Palmeiras foi, mesmo assim, era superior ao Cruzeiro. Então foi fazer o primeiro jogo lá no Mineirão, jogou melhor, empatou 1-1. Você traz 1-1 do Mineirão para jogar a decisão em casa, no Palestra. Lá, tá ótimo o resultado. E, e vamos para o segundo jogo. Vamos lembrar que lá, no jogo do Mineirão, se não me engano, deixa eu me certificar aqui. Eu acho que nós jogamos sem o Djalminha. Lá. É isso? É isso, produção? Me ajuda aqui. Ó, Cruzeiro 1, Palmeiras 1. Ó, meio de campo era Galeano, Amaral, Marquinhos e Elivelton. Então jogou sem o Miller, claro, sem o Djalminha e sem o Flávio Conceição. Metade do meio para frente fora. Eu acho que o Djalminha estava suspenso. E o Flávio devia estar machucado, alguma coisa assim. Então entrou Marquinhos e Elivelton. Mesmo assim, 1-1. E aí, jogo da volta, no Palestra. Lotado Palestra. E logo de cara, 5 minutos, 1-0 pro Palmeiras. Falava, isso vai ser 6-0, 5-0 de novo. Dá uma relaxada. E o Palmeiras desperdiçou algumas chances ou no mínimo desperdiçou tempo para fazer mais gols, porque aí jogou mais relaxado. Devia ter enfiado 2, 3 logo de cara. Mas aí fez um, falou, já era. Todo mundo pensou que já era. E aí num escanteio ali do lado direito, o Cruzeiro bate curtinho, o Palhinha estava na jogada. Palhinha que era do São Paulo, foi pro Cruzeiro. Eles tentam fazer um escanteio curto ali, sair jogando e perdem a bola. A bola fica com o Amaral dormiu, ele foi dar o toque na bola e furou. Deu um toque torto na bola e jogou a bola pro meio da área. Aí o tal de Roberto Gaúcho lá, que era um ponta do Cruzeiro, obscuro, ponta meia boca do Cruzeiro, aproveitou, ficou de frente pro Veloso e empatou. Então, todo mundo culpa muito o Veloso, com razão, porque ele fez uma puta de uma cagada no segundo gol. Mas o Amaral teve uma falha muito feia no primeiro gol do Cruzeiro, e se ele não falha, provavelmente o Palmeiras tinha feito 2, 3-0 no primeiro tempo. Aí você toma o gol, fica 1-1, o técnico do Cruzeiro era o Levir Coupe. Não é bobo, sabe montar um time de futebol. E aí ele fechou o Cruzeiro. Vamos levar isso aqui pro pênalti, custa o que custar. E aí ele armou um ferrolho. E aí o Palmeiras começou a massacrar o Cruzeiro. Foi um massacre. E aí apareceu o Dida. O Dida, goleiro. Dida que já tinha aparecido na final de 93, pegando pelo Vitória, na final do Campeonato Brasileiro. Todo o Campeonato Brasileiro de 93 era o Dida, o goleiro. Na época ele devia ter uns 20 anos, então ele devia estar com uns 23, 24, se tanto. Já bem mais maduro, né, defendendo o Cruzeiro e goleiro da seleção brasileira. Ele era reserva do Tafarel. Primeiro reserva do Tafarel ali. E o Dida fechou o gol, e quando a bola passava pelo Dida, sempre tinha um zagueiro do Cruzeiro em cima da risca. Então teve uma bola na trave, teve umas 3 bolas que o zagueiro do Cruzeiro tira em cima da risca. Sabe aquela bola de pinball, de fliperama, a bola bate, vai entrar no gol e parece alguém de azul e tira. E vamos pro pênalti. Até que aos 36, Palmeiras todo lançado para frente, e o gol nem foi de contra-ataque. O cara puxou o contra-ataque devagarzinho. É que ninguém do Palmeiras se importava muito, porque o time do Cruzeiro estava todo atrás, só tinha um cara na área. E o cara cruza na mão do Veloso. Ele nem precisou disputar a bola com alguém no alto. Você fala assim, olha, ele foi tocado no alto. Não foi nada, estava sozinho. A bola vem na mão dele, ele pega, só que escorrega. A bola cai no chão, naquela cai no chão, o Marcelo Ramos
Toca pro gol vazio. 36 do segundo tempo. E aí, não deu. O Palmeiras podia ter empatado, mas se empatasse também não adianta nada, porque o gol fora ia favorecer o Cruzeiro. Não lembro se tinha gol fora na época. Talvez se empatasse fosse para pênalti, agora já não me lembro, mas não importa, porque o Palmeiras nem para empatar conseguiu. E aí perdeu. Perdeu a Copa do Brasil. Aí logo depois saem do